Tá. Salmo 119. Todo mundo achou? Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei de quem? Bem-aventurados que guardam seus testemunhos ou mandamentos, buscam de todo coração. Agora no mesmo Salmo 119, você vai no verso 9. Você vai lá no verso 9. Achou? Como purificará o jovem o seu caminho? Ó a receita. Como que o Tiago, Júlia, Carol, na verdade todo mundo, você é jovem, tá? Não vem? Se a dona Margarida veio e o senhor Joca veio no culto de jovens, se a dona Margarida veio no culto de jovens, então, jovem, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Aleluia. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o teu nome nesta hora. Fala conosco através da tua palavra. Espírito Santo, fala conforme o teu querer e a tua vontade. Usa-me como um canal de bênção, que a minha carne caia por terra e somente o teu Espírito fale neste ambiente. Dá ordem aos teus anjos para guardar o ambiente, Senhor. Em nome de Jesus, e que todo valente seja amarrado no abismo, toda e qualquer atrapalhação, no nome de Jesus, e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Para quem não sabe, a gente está falando desde o início do ano, o Senhor nos deu uma direção, e nos deu não só uma direção, como também uma palavra da qual está nos conduzindo neste ano, que é a intimidade. Um ano de intimidade do qual o Senhor tem para nós. E a gente observa que a cada dia que se passa, nós nos aproximamos cada vez mais da volta do Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, o efeito da apostasia não pode estar presente na nossa vida. Significa que o efeito inverso da apostasia é exatamente porque o que é apostasia? Esfriamento. Ok? O contrário de apostasia é o quê? Fogo. Se aprofundar cada vez mais. Intimidade. E essa intimidade com Deus, eu já falei aqui em outras ocasiões que não é todos que têm acesso à intimidade. E não é porque Deus é exclusivista ou porque o Senhor faz acepção de pessoas. Por quê que nem todos têm intimidade? A intimidade não é para todos, melhor dizendo. Porque nem todo mundo busca na mesma intensidade. Fato. É ou não é? Nem todo mundo está disposto a pagar um preço da intimidade. E o Senhor me deu, hoje nós vamos falar sobre intimidade nas Escrituras, e na semana que vem nós vamos falar sobre intimidade na oração,
que basicamente é o feijão com arroz de todo cristão. E, apesar disso, é aquilo que muitos acabam mais negligenciando. A leitura bíblica, foi feita, já até falei isso aqui, já foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e mais da metade, mais ou menos 55% foi feita uma pesquisa em várias igrejas, e mais de 55% das pessoas não liam a Bíblia todos os dias. Agora, se foi feito no Brasil, então, essa correria, o povo acorda atrasado, acorda direto para o trabalho, e já acorda na hora ali, e aí tem gente que tem a mania de pôr no soneca, né? Aí mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Quando vê, você já está com o horário apertado já. E quando que Jesus entrou no meio disso? Quando que a busca e quando que a prioridade em buscar a Deus entrou no meio do seu dia, entrou no meio, né? Sequer pensou em acordar meia hora, uma hora mais cedo para buscar a Deus. A intimidade nas Escrituras, que é o que nós vamos falar hoje, nós lemos o texto: bem-aventurados os que trilham um caminho reto e andam na lei do Senhor. Aonde está a lei de Deus? Na sua palavra. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. A tua palavra é escondida e guardada no meu coração para não pecar contra ti. Porque como que eu vou aprender, como que eu vou não pecar, como que eu não vou pecar contra Deus, se eu não souber a sua palavra, se eu não estiver disposto a me aprofundar na sua palavra? Melhor, como que eu vou conhecer a Deus se eu não conhecer a sua palavra? Se eu não me aprofundar na sua palavra? Então, o que Mateus 22, 29, Jesus fala para os judeus? Vós errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E a palavra de Deus, ela não é apenas uma palavra, um livro comum. Porque a palavra, ela traz libertação. E se você tirar a sobrenaturalidade, o sobrenatural da Bíblia, ela apenas vai se reduzir a um livro histórico comum, qualquer. Mas a gente sabe muito bem o poder que existe nessa palavra. Tanto é que em muitos países essa palavra nem entra. Nem no celular foi proibido, bloqueado de baixar a palavra de Deus. Então, se eu quero conhecer a Deus e se eu quero estar comprometido em conhecer a Deus, em ter intimidade com Ele, eu preciso ter intimidade com a sua palavra. Vire isso para quem está do seu lado. Fala assim: se você quer ter intimidade com Deus, você precisa estar comprometido em conhecer a sua palavra. Amém? Conhecer a Deus e ter intimidade com Ele é ter intimidade com a sua palavra. Intimidade com Deus está atrelado em ter intimidade com a sua palavra e, consequentemente, em ter a prática da sua palavra. Se eu conheço a Deus, não tem como eu dizer que eu conheço a Deus de um outro jeito. Ah, eu conheço a Deus. Né? Da onde você extraiu isso? Ah, eu pensei, eu meditei, eu fui para um monte, fiquei meditando e aí veio algumas visões. Você pode ter visões, você pode orar e buscar a Deus, pode, que é o que nós vamos falar na semana que vem. Mas toda a fonte de conhecimento que Deus deixou revelado para que se conheça Ele, para que se saiba aquilo que agrada a Ele e aquilo que não agrada a Ele, está escrito. E um dos combates na reforma
e que a gente até falou isso aqui há alguns anos atrás, sola a Escritura. Sola a Escritura. Por quê? Porque um dos combates da reforma era que somente a Escritura é a regra de fé suficiente para mim e para você. Em alguns lugares, a Bíblia é importante, mas precisa de mais alguma coisa. Como que eu vou conhecer? Todas as vezes que existe alguma coisa extra Bíblia, para que eu possa conhecer a Deus, para que eu possa entendê-lo, para que eu possa me aprofundar, para que eu possa me seguir, ter direção de Deus para a minha vida, vai acabar dando ruim. Quer ver? Como que a Bíblia não é tão assim, eu vou inverter aqui. Como que nós conhecemos que a Bíblia, como nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Você sabe me responder? Como que você sabe, melhor dizer, vou fazer outra pergunta anterior. Quem aqui tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Partindo desse princípio, todo mundo tem entendimento. Agora, como que você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Como que você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro, na Bíblia é a única regra de fé que nos aponta para um Salvador. Todas as outras crenças, elas apresentam uma salvação em que você pode fazer por um esforço, ou você pode alcançar por um esforço próprio. Mas somente na Bíblia nos mostra em que, na sua própria palavra, e desde Gênesis a Apocalipse, ela nos mostra e nos aponta que, primeiro, nós nascemos pecadores. E ao nascer pecadores, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, se nós pecamos, somos alvos da ira de Deus. Mas aí, a Bíblia nos aponta que existe um problema que é o pecado, mas nos aponta para uma solução que é Cristo, que derramou o seu sangue no Calvário e nos amou, e derramando o seu sangue, nos redimiu, nos perdoou, e nos salvou, e nos resgatou, e nos livrou da ira de Deus por causa do pecado. Então a Bíblia, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque nos aponta para é a única regra de fé que nos aponta para um Salvador. Salvador, mas salvar de quê? Acabei de falar. Por causa do pecado, nós tínhamos um destino eterno. Mas por causa do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós fomos lavados, remidos no seu sangue para a glória de Deus. Amém? Então, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela é a única regra de fé que nos aponta para o Salvador. Ela resolve o problema do pecado. Mas e nos redime das trevas para a sua maravilhosa luz. Ela tem 40 autores, dos quais muitos deles nem se conheceram. Moisés e Pedro se conheceram? Não. No máximo, Jeremias e o apóstolo Paulo se conheceram? Não. Só que dentro desses 40 autores, nenhum deles se contradizem. E todos eles apontam, no Antigo Testamento principalmente, aponta para uma única pessoa. Aliás, o tema central da Bíblia é uma única pessoa, Jesus. Porque em Gênesis, quando o homem cai, come do fruto e desobedece, eles pegam para si folhas de figueira para se cobrir da nudez, porque eles enxergaram que estavam nus, e aí o Senhor ali pega o cordeiro e a pele de um animal, e se existe a pele de um animal, foi necessário que aquele animal fosse morto. Aquele animal é a representação do próprio Cordeiro de Deus, que lá
haveria de ser morto para redimir a humanidade. Desde Gênesis até Apocalipse aponta para uma única pessoa. E nesses 40 autores, se você lê Gênesis, se você lê Êxodo, Levítico ele é apresentado em todos os sacrifícios daqueles animais que derramaram sangue para o sacrifício, para o pecado do povo, era a representação apontando para um único sacrifício perfeito, que era Cristo. Se você lê Deuteronômio, aquela revisão das leis, a lei era a representação do próprio Cristo. Se você lê Josué, quando aquele homem aparece ali, a Páscoa, a representação da Páscoa ali, novamente, quando eles estão na Terra Prometida, é a representação do próprio Cristo. Aquele maná que caía do céu e que da Terra Prometida ali era a representação do próprio Cristo. E aí a gente pode ir em Ruth, Boaz é o resgatador que resgata Ruth, era a representação do próprio Cristo que resgatou a igreja. E se você lê de Gênesis em todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, você vai ver que a Escritura aponta para uma única pessoa. Dentro desses 40 autores, eles apontam para uma única pessoa. E terceiro, por que a Bíblia, como que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque as profecias que foram profetizadas, muitas delas já se cumpriram. Exemplo, Isaías 7,14, eis que da virgem nascerá aquele que há de redimir o seu povo. E tantas outras profecias que já se cumpriram. As profecias que, inclusive, muitas delas saíram da boca do próprio Jesus. 1 Timóteo, capítulo 13, e nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé por obedecerem à doutrina de demônios. 2 Timóteo, capítulo 3, que fala a respeito dos últimos dias, que os homens, as características dos homens nos últimos tempos. Não é o que a gente tem visto. Avarentos, ingratos, desobedientes aos pais, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é o que a gente tem visto? São coisas que já se cumpriram. Então, a palavra, ela é verdadeira, e isso é a prova de que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e a única palavra que tem poder para libertar, para transformar, para redimir e para trazer consolo, para te dar direção, para conduzir a sua vida, para conduzir a minha vida e a sua vida. E a Bíblia é a palavra de Deus, porque ali nos mostra que apesar do caos que existe no mundo, apesar da destruição que existe nesta terra, apesar do mundo que é de mal a pior, na Bíblia, nesta palavra que nós cremos, nessa mesma palavra nos mostra que Ele virá com poder e grande glória para buscar os seus escolhidos. Amém? A palavra liberta, a palavra transforma, dirige, dá sabedoria. Nessa palavra é onde nós sabemos que existe autoridade. Você sabia que a palavra de Deus tem autoridade? Você sabia que eu já vi testemunhos de gente que, por expulsar demônio, nem colocou a mão sobre o demônio, mas leu a palavra, Salmo 91. E a palavra teve autoridade para expulsar o demônio. Simples. A palavra. E o que vai dizer em 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada divinamente por Deus, apta para exortar, para ensinar. Então, essa palavra tem poder e tem autoridade. Tem poder de ação para transformar o nosso interior. Esta palavra é a verdade que você crê. E esta palavra que tem poder para gerar, por isso que a palavra de Jesus diz: ide pregai este evangelho, ide pelo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos. Mas primeiro
é pela palavra. E se a palavra não curar e não libertar, não adianta fazer a gambiarra, ajuste, vamos inventar uma coisa, umas luzes, vamos inventar isso, vamos inventar aquilo. Não, se a palavra não transformar, pode ter muitas... Entenda uma coisa, a gente pode ter um bom som, a gente pode ter um bom microfone, uma transmissão legal, uma câmera, tudo pode ser maravilhoso, mas tudo tem que servir a um único propósito. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Significa que se não tiver isso, a palavra não deixará de ser pregada. O que o apóstolo Paulo diz? Eu estou preso, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Porque ele enviava através das cartas e ali as igrejas eram alimentadas, exortadas, edificadas e recebendo instrução de Deus. Então, tudo, a palavra tem que ser o centro e tem que ser aquilo que rege a igreja. Se a palavra não libertar, não adianta vir nada, uma voz eloquente pode pregar, se não tiver a palavra como fundamento. Eu já vi lugar onde começou o culto e foi pregar e não se abriu a palavra. Que pregação é essa que não tem palavra? A palavra tem poder para libertar. O que Jesus usou no Mateus capítulo 4, e o Espírito foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E o que Jesus usou contra Satanás? O que teve autoridade contra Satanás, contra as suas tentações? A palavra. Nos dias de maiores aflições e de lutas que você enfrentar, você tem que entender e orar, aprender a orar a palavra. Quando o poder do inimigo é a palavra que tem poder. E por isso que você precisa conhecer, porque há uma grande diferença, e eu aprendi isso ao longo dos anos, há uma grande diferença de você orar e de você orar a palavra. Porque quando você ora a palavra, você está lançando esta palavra no mundo espiritual, você está reivindicando, principalmente contra a ação maligna, porque muitas vezes Satanás não se materializa e mostra você com, vim aqui para te roubar. Não, ele lança setas e palavras mentirosas na sua cabeça. Na minha cabeça também. Ou você acha que guerra de pastor é menor do que a sua? Você acha que o pastor não tem seta na cabeça, não? Não tem. Satanás não acontece nada. Eu já sou querubim, quarta pessoa da Trindade, já tenho até asas. Não, ainda não. Não. A minha guerra, talvez, se eu sentar aqui com vocês e conversar uma meia hora contando algumas coisas que eu passo no dia a dia, você fala assim, meu Deus, eu acho que eu não vou vir mais nessa igreja, não. Esse pastor, assim, desse jeito, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas querem mostrar uma coisa que elas não são. Só que quando vem essas setas, eu tenho uma palavra. Uma palavra que diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está lá comigo. No vale da sombra da morte, sim, Ele está lá. É o que essa palavra diz. Essa mesma palavra diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, se eu estou trabalhando e não está vindo recurso, Senhor, em nome de Jesus, eu estou indo trabalhar, vão comigo. A tua palavra diz isso. E Satanás começar a lançar um monte de mentiras na sua cabeça, você tem uma palavra.
Agora, e se você não se aprofunda e não conhece a palavra? Você vai usar o que contra o diabo? Vai usar o que contra o diabo? Se não tem conhecimento da palavra. O que o diabo disse para Jesus? Se tu és o filho de Deus, olha, se tu és o filho de Deus, não é uma afronta. Se tu és, questionando a identidade dele. Você não é filho de Deus, você, né? Ah, mas você está indo lá na igreja e essa necessidade está passando aí? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus, que vem da boca de Deus. Dizendo, a palavra de Deus é o meu alimento também. Eu não me alimento só daquilo que é material, que enche o meu bucho. Eu me alimento da palavra. Ah, não, mas se joga daqui porque está escrito, olha, manipulou na palavra ainda. Se joga daqui porque o Senhor dará ordem aos anjos para que você não tropece. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, eu te dou todos esses reinos, olha, tudo esses reinos é que eu te dou se você se prostrar, se você me adorar. Só o Senhor adorarás. Só Ele dará tudo. Palavra. Agora, se você não conhece palavra, você vai guerrear com o quê? Me diz. O que a palavra, em Efésios capítulo 6, o que vai dizer a respeito da palavra? Que a palavra é o quê? Espada. Espada é para fazer carícia? Eu não sei vocês, eu gosto muito já falei aqui, eu gosto muito de filme de guerra. Né? Eu gosto de filme de guerra. E porque, até falando de contexto espiritual, ele ensina muito. Espada, no meio da guerra, meu amigo, e a gente vive em guerra espiritual, porque o texto vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças malignas no reino celestial. Espada é para fazer carícia? Não sei se você já assistiu filme de guerra, mas quem fica bobeando na guerra, o que acontece com esse alguém? E fica, nossa, olha a bala, olha a flecha, nossa, ó. O que acontece com esse alguém? É o primeiro a morrer. Muito bem, Ludo. É o primeiro a morrer. Espada não é para fazer carícia. E se a própria palavra diz que a palavra de Deus é espada, e a Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é espada, como a palavra, ela penetra mais profundo como espada de dois gumes. Penetra no profundo, dividindo a alma do espírito. Espada é para você atacar mesmo. É para você guerrear espiritualmente. É quando Satanás estiver assolando a sua casa e dizer, a palavra do Senhor nos mostra, a palavra de Deus fala que contra a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. E eu estou aqui com a minha casa, e a minha casa faz parte da igreja. Está na palavra. E quando você está lá numa porta e você tem certeza que foi Deus que abriu e tiver a sua lação. Ah, não, você vai... Alguém que tem gente que muitas vezes vai ganhar e quer fazer você comer na mão dela, né? Ah, não, você está aqui, se você não fizer, eu te mando embora e quero ver que quem abriu essa porta foi Deus. E você vai, não discute com ninguém não, você vai pro joelho e fala assim, Senhor, a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. E eu tenho certeza que foi o Senhor que me colocou aqui. Foi o Senhor que me deu. E a tua palavra diz que o Senhor me deu aqui. Aliás, a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Então, em nome de Jesus, palavra, pensamentos na sua cabeça,
Às vezes você não sabe nem discernir o que é, o que não é. Ai, mas seta é uma confusão e, sabe? Ai, eu tô triste. Ai, eu não vou mais na igreja. Ai, eu vou largar tudo. Ai, eu não sei o quê. Peraí. Ah, não, eu tô ouvindo um negócio aqui na minha cabeça. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu vou abandonar tudo. Eu vou sair desse emprego. Eu vou tomar tal decisão. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Me responda uma pergunta muito simples. O Espírito Santo vai te falar para você não ir para a igreja? Vai? O Espírito Santo vai te conduzir e te dar uma palavra para você ferir os princípios da palavra dele mesmo? Não. Raciocínio espiritual lógico. Ele não vai fazer você ferir a própria palavra dele. Então, a palavra de Deus contra a ação demoníaca, contra as forças espirituais, contra tudo aquilo que se levanta contra a tua vida, você tem a palavra como arma de guerra em nome de Jesus. Por isso, se você, não sei, pastor, eu não conheço muito assim, pois a partir de hoje você vai passar a conhecer, você vai se comprometer em conhecer a Deus, conhecendo através da sua palavra. Como que eu conheço a Deus, pastor? Conhecendo a sua palavra. Você conhece o que é, como que ele age, o que agrada a ele, o que não agrada a ele, como que você guerreia através da palavra dele contra toda ação demoníaca, contra toda mentira que se levanta contra você. Por isso, a palavra é poderosa. Por isso que os demônios, eles lutam e há uma guerra espiritual. Sabia que há uma guerra espiritual de verdade? Em dois momentos. Primeiro, quando você vai ler a palavra e quando você vai orar. Já viu isso? Aliás, se você tem um problema de concentração, problema de perder a atenção, te aconselho a você não ler a Bíblia no celular, ler no papel. Porque no papel não chega notificação de WhatsApp. Chega? Chega notificação de WhatsApp na Bíblia de papel? Não. Então você lê ela. Porque há poder. O Thales mesmo contou o testemunho dele, que ele começou lendo a palavra, e quando ele lia a palavra com um cigarro de maconha do lado aqui. Quando ele terminou de ler a Bíblia, ele não colocou mais uma gota de álcool e nem fumou mais nenhum cigarro. Poder que existe nessa palavra. Poder. A Bíblia, ela fala sobre os assuntos mais diversos, por isso que você precisa conhecer a palavra. A Bíblia fala sobre sexualidade. Sabia disso? 1 Coríntios, capítulo 7, vai falar sobre a sexualidade dentro do casamento. Em Cantares, vai falar também sobre sexualidade. A Bíblia fala sobre gênero, pastor, fala. Se você lê lá em Gênesis, capítulo 1, já começa falando. Criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Ponto. A Bíblia fala sobre dinheiro? Fala sobre dinheiro. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Mas o Senhor Jesus vai falar, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, com o seu recurso, com o seu dinheiro, você paga o seu tributo, mas você dá aquilo que é de Deus. Ponto. A Bíblia fala até sobre você ir na casa do seu vizinho. Você sabia disso? Provérbios capítulo 25, 17. Quer ver? Provérbios capítulo 25, 17. Só para você... Abra lá, rapidinho. Provérbios
capítulo, 25. 25:17. Como é que tá aí na 17? Como é que tá aí na sua, pastora? Não faça visita sempre à casa de seus filhos, para que eles não se cansem de você e passem ao chão. Está escrito aonde isso? Está escrito na palavra. Tem o outro aqui também que fala: não vá de noite. Chamar de noite. Sabe, a palavra, é a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre a mulher? Fala, Provérbios 31, fala sobre as características de uma mulher virtuosa. Fala. A Bíblia fala sobre administração? Fala. Lucas capítulo 14, 28 vai falar sobre quem almeja construir uma casa, não faz isso sem primeiro botar no papel e fazer os cursos para saber se terá condições, terá dinheiro, condições para construir. Para que ninguém passe e ele construa e fique pela metade e passe alguém e olhe e fale para ele: construiu pela metade. Estou parafraseando, mas o contexto é exatamente isso que ele fala. A gente não tem tempo para falar de tudo. A Bíblia, ela fala sobre todo e qualquer tipo de assunto. Basta você conhecer. Basta você se aprofundar. Se você quer ser íntimo do Senhor, você tem que conhecer a sua palavra. Não tem aquela musiquinha das crianças? Leia a Bíblia e faça a oração. Pois é. Alguém aqui já viu como é que fala? Um pássaro voando com uma asa só? Alguém já viu? Uma asa só, voando. Não. Se você perguntar, se você fizesse uma entrevista com qualquer pássaro, e você perguntasse para ele, qual é a asa mais importante sua? As duas são importantes. Às vezes parece meio redundante a gente ficar batendo uma tecla de orar e ler a Bíblia, mas é o que as pessoas não fazem, elas negligenciam isso. Por quê? Rede social, não tem tempo, o engraçado é que não tem tempo para ler a Bíblia, mas hoje o celular da gente tem os históricos, né? E faz semanalmente, o meu manda, quanto tempo eu gastei ali em cada aplicativo, hein? Ele manda. Aí você vê lá o tanto de tempo que você gastou em Instagram, em jogo, em YouTube, em Quai, em Facebook, em TikTok. Só você ver. Aí você vai ver se você tem tempo mesmo, se você não tem tempo mesmo, ou se você... Entendeu? Para a gente encerrar, toda base, tudo vem da palavra. Tudo vem. Toda conduta moral vem da Bíblia. Ainda que a pessoa nem precisa crer na Bíblia. A pessoa nem precisa crer. Mas que toda conduta moral vem do que está escrito, vem. Por exemplo, se você pegar uma pessoa... Quem aqui tem parente que não aceitou Jesus e nem crê na Bíblia? Pois é. Se você perguntar para ele, falar assim, mentir é feio ou é bonito? Para falar, é feio. Se você falar, trair a esposa, trair o marido, é feio ou é bonito?
é certo ou errado? Ele vai falar, não, é errado, não pode. Né? Da onde que ela tirou isso, se ela não crê na Bíblia? Ela pode não crer, mas que é daqui que ela tirou, é. Sabe por quê? Porque antes dessa lei ser escrita, ela foi impressa e ela nasce escrita no interior de cada um. Porque aquele que não for julgado, aquele que for julgado segundo aquilo que está escrito, e aquele que não for julgado segundo aquilo que está escrito, será julgado por aquilo, pela sua própria consciência. Porque ainda que a pessoa não creia na Bíblia e nem entenda, não saiba nada, a sua consciência a acusa. É ou não é? Por isso toda conduta, toda regra de conduta moral, ela vem da Bíblia. A Bíblia é a fonte. A Bíblia é a fonte. Segundo, toda a fonte de bondade e generosidade é também, mesmo que a pessoa não creia. Um exemplo disso, sei lá, um cara que dono de boca, de fumo, ele vende droga e ele se sustenta baseado na destruição da vida de outras pessoas. Um assassino, o cara que rouba banco, ele rouba banco, certo? E ele tem família. Ele pode usurpar e tirar das outras pessoas, mas ele deseja o bem para sua própria família, sim ou não? Aquele dinheiro ele vai, ele usa e ele sustenta a sua própria família. Ele deseja o bem da sua própria família. Mas como que isso é possível? Porque apesar de distorcida essa bondade, essa que ele crê, que ele entende, apesar de distorcida, ainda existem fragmentos dessa palavra, daquilo que a palavra diz dentro de cada ser humano. É por isso que a pessoa nasce e ela nasce dentro de si, a criança, por isso que Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Porque todos nascem com destino para o reino. Por isso que o consolo, pelo menos o meu consolo, é que quando uma criança é abortada, ela vai para o reino. Ela vai para o reino. Se distanciar desta palavra é se distanciar do próprio Deus e se distanciar de tudo aquilo que Ele direcionou, de tudo aquilo que Ele tem para nós, de toda a bondade, de tudo aquilo que há de melhor, de tudo aquilo que há de autoridade, de toda a fonte de cura, de poder, de libertação, de transformação. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, toda a base de lei vem da palavra também. Direitos humanos, que é sério que é muito falado hoje, né? Direitos humanos, já está escrito na Bíblia. O próprio Deuteronômio, as leis do Senhor Deus, cuidado, você vê que direto, se você der, principalmente o Pentateuco, e se você ler Jeremias, inclusive, os profetas, você vai ver que Deus bate na tecla do direito do órfão e da viúva. O direito do órfão e da viúva, do estrangeiro. Qual era a lei? Quando fores na cega, colher aquilo que você semeou, não volte atrás para pegar aquilo que consequentemente vai caindo. Deixa para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Quando vieres um estrangeiro de fora, não trate ele mal. Lembre-se que fosse estrangeiro na terra do Egito. Então, direitos humanos já está escrito.
As leis, as principais bases da lei, Código Civil, se você observar, lê o Código Civil depois, né? É meio cansativo, mas lê ali e observa se muitas das coisas que estão ali já não foram escritas antes. Tudo vem da palavra. Tudo está escrito. E não há poder e autoridade maior do que aquilo que está escrito nessa palavra. A razão pela qual muitos homens derramaram sangue, muitos dos que escreveram morreram martirizados. Muitos dos que escreveram, pessoas que entraram, que foram mortos porque levaram essa palavra para países refugiados. Muitos foram decapitados como o apóstolo Paulo. E a última carta que ele escreve é 2 Timóteo, que ele mesmo fala, já vou ser oferecido como libação. A hora da minha morte, a hora da minha partida é chegada. Muitos pagaram um preço altíssimo por causa dessa palavra que nós temos hoje, em vários formatos, em várias traduções, em várias linguagens, e muitos de nós não lemos. Eu nem quero que você me responda, mas será que você leu a Bíblia hoje? Aí aí a gente canta aquela, olha como muitas vezes, não, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E aí ele fala, lê a minha palavra. Como você quer me conhecer sem entender, sem me conhecer? A Bíblia, ela aponta para o Salvador. O tema, se pudesse dar um outro nome para a Bíblia, sabe qual outro nome a gente daria? Jesus. Porque ela fala dele. Ele é o tema central de toda a Bíblia. O Pai é o autor, Jesus é o tema central e o Espírito Santo é o que nos ajuda a entender, é o tradutor. Por isso, nesta noite, você se comprometa em mergulhar nestas Escrituras no ano de 2025, para que você siga em conhecer a Deus. Porque eu quero te dizer que se você se comprometer em ler essa palavra e não só ler, mas se aprofundar e buscar entender o que o autor estava dizendo naquele texto, o que o Senhor estava dizendo, né, na criação, o que o Senhor Jesus disse a respeito, né, do reino de Deus é conquistado por esforços, que se esforços se apoderam dele. O que ele estava querendo dizer a respeito disso? E você vai atrás e você se aprofunda, porque quanto mais você se aprofunda nesta palavra, mais você conhece a Deus. Quanto mais você se aprofunda nesta palavra, mais autoridade você adquire por causa do conhecimento, mais autoridade você tem contra as forças do inferno, contra as mentiras que ele quer lançar muitas vezes na tua cabeça. Você tem autoridade por esta palavra. Por isso, se coloque de pé. A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu gostaria muito, sabe por que eu bato muito nessa tecla? Porque no início da minha conversão, eu adoraria que me tivessem ensinado a importância de uma leitura, a importância de uma vida assídua de oração. Entendeu? Eu gostaria muito que tivessem me ensinado, é assim que lê. Ninguém, acho que foi quarta, né, que eu falei aqui, dei uma receita de oração, porque ninguém me ensinou. Eu aprendi com o Espírito Santo. Tem muitas coisas que você lê na palavra que você não precisa de pastor de ninguém. O próprio Espírito Santo vai te ensinar. O próprio Espírito Santo, aliás, te dou uma outra receita. Quando você for ler a Bíblia, diga assim: Espírito Santo, me ensina a tua palavra. Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra.
Às vezes tem tantas coisas que você está tão perdido, às vezes confuso, quer tomar decisões e já está escrito. É só você abrir e as respostas estão lá. Uma das experiências que a pastora teve, em que ela estava num culto, ela já contou aqui para vocês. Ela contou que ela estava num culto, ela estava com as mãos levantadas, e o pregador falou exatamente que não se espante se você sentir uma mão tocar na sua, uma mão apertar e tocar na sua mão. E ela sentiu fisicamente uma mão tocar na mão dela. E aí ela ficou com aquilo, ela meio cética ainda, né, no início da conversão. Ah, mas será que é? Será que não é? E ela foi ensinada que tudo que fosse viver, ela confirmasse e pedisse confirmação na palavra. E aí ela falou: Senhor, confirma na tua palavra. Eu sei que foi o Senhor, mas me confirma na tua palavra. Isaías capítulo 41, versículo 13. E eu sou o Senhor teu Deus que te toma pela tua mão direita. Qual foi a mão que ela foi tocada nela? Você acha que Deus dá pingo sem nó? Ele fez o que ele tinha para fazer, ele tocou nela e ele confirmou na sua palavra. Feche os teus olhos. Diante das situações que ele está vivendo, comece a orar na palavra. Se comprometa hoje, nesta noite, em ler essa palavra. Se comprometa com o Senhor. Em nome de Jesus, eu vou orar aqui e começar a declarar a palavra, somente a palavra de Deus para você. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer roubar a tua identidade, como Satanás quis questionar a identidade de Jesus. Eu declaro a palavra de Efésios 1:2 para você. A palavra de Efésios 1:2. Que Ele nos elegeu nele, para sermos santos e irrepreensíveis, como filhos de adoção. Essa é a tua identidade, filho. E por isso, nessa noite, começa a orar. Começa a declarar a palavra do Senhor. Todas as palavras que você lembrar na tua cabeça, comece a declarar. Comece a declarar. Você tem pastor. E a palavra do Senhor diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e ele deu a sua vida pelas ovelhas. E a palavra diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas, e ele as ouve e conhece a sua voz. Por isso, nesta noite, que haja um despertar dos teus ouvidos para ouvir a boa palavra do Senhor, e haja um despertar no teu interior, para que a palavra comece a produzir frutos no teu interior. Muitas vezes vem perturbação na tua mente, e esta palavra nos ensina. Esta palavra nos ensina em Romanos 12:2. Romanos capítulo 12. Oh, aleluia! Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Nada é nessa palavra que está escrito, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem as coisas do porvir, nem as coisas do presente, nem principados, nem anjos poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Está passando pelo vale de sombra de morte, mas o Senhor está ali com você. Aleluia, está perturbando, não consegue dormir direito, pois a palavra, o salmista diz, a sua palavra, que em paz me deito e logo pego no sono, pois só o Senhor me faz repousar tranquilo. Oh, aleluia!
está enfrentando guerras espirituais na sua vida. Salmo 18. Oh, laços de morte me cercaram, mas eu clamei ao Senhor e Ele do seu alto templo ouviu a minha voz. Oh, aleluia. Remanase do calabaço. A palavra Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mulher que muitas vezes é subjugada. O que o Senhor diz a teu respeito, mulher? A palavra do Senhor diz a teu respeito, mulher. Provérbios capítulo 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede as mais finas e preciosas joias. É o que o Senhor diz a teu respeito, mulher. Você sabia que o Senhor diz isso a teu respeito? Mas a palavra, mas não sei se vai cumprir. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. E em Isaías, a palavra do Senhor diz que assim como a chuva que desce na terra, a neve que desce na terra, não volta, sem dar semente ao semeador e pão ao que come, assim a palavra que sair da boca do Senhor não voltará vazia, sem antes cumprir aquilo que Ele a designou para fazer. Em nome de Jesus. Receba essa palavra na tua vida. Receba essa palavra na tua vida. Medita de dia e de noite. Como o Senhor disse para Josué, medita na minha lei, na minha palavra, de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho. Mas e prosperareis. Você vai prosperar? Prosperar tem condição. Crede no Senhor, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A sua palavra. Você só existe uma forma de você vencer o diabo, pela palavra. Amém? Só tem um jeito, palavra. É nessa palavra que o Senhor diz para você ser santo como Ele é santo. É nessa palavra que o Senhor mostra o padrão e o comportamento de santidade que Ele requer de nós. É essa palavra que nos conduz. É essa palavra que te dá autoridade. Amém? É nesta palavra que te dá autoridade. Todas as vezes que o diabo quiser te lembrar do teu passado como acusador, você tem uma palavra também, 1 João. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se Ele quiser te assolar e lembrar do seu passado, das coisas que você fez, mesmo depois de você ter recebido o perdão, lembre do futuro dele. Reivindica a palavra, declare a palavra. Você é filho. O Espírito de Deus, Romanos, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos. Amém? Filhos por adoção. Ele veio para os seus e os seus vão receber. Mas todos os quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Em nome de Jesus.
Você que nos assiste, se comprometa com a palavra. Não acredite naquilo que o pregador diz. Acredite naquilo que está escrito. Amém? Se comprometa em ler essa palavra todos os dias. E hoje em dia tem um monte de besteira sendo dita na internet e as pessoas acreditam porque não leem a palavra que Jesus diz. Vós errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Deus abençoe.